objetivo de anunciar o ministério de Jesus Cristo enquanto esteve na Terra. Quando a gente chega em Lucas, Lucas é o livro que tem o propósito de anunciar o início do cristianismo ao mundo. E Lucas é o mesmo autor do livro de Atos. Ele termina Lucas e dá sequência à escrita a Atos, né? E a gente chega em João. Em João, o evangelho de João é evangelho de propósitos. Primeiro propósito de João, o propósito da evangelização. João tem o propósito da evangelização. O segundo propósito do livro de João, do segundo propósito do livro de João, do Evangelho de João, é incentivar a nós, nos incentivar a perseverar na caminhada cristã, perseverar servindo ao Senhor, perseverar servindo ao Senhor. E fala também da relação entre a fé e a vida eterna. Quando a gente lê a oração de Jesus Cristo, lá em João 17, quando ele ora pelos discípulos, e orando por aqueles discípulos estavam inclusos eu e você. 17, versículo 3, vai dizer, né? Falando de vida eterna, de fé e vida eterna, João vai dizer: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, o objetivo de João é falar também dessa relação da vida eterna, da fé com a vida eterna. E quando a gente chega em Atos, o objetivo de Atos é mostrar a ação do Espírito Santo de Deus sobre a terra, né? E no meio da primeira comunidade cristã. E por ele, através do Espírito Santo, ao redor do mundo, e este evangelho chega até nós. Chega até nós. E aí, quando a gente vai para o livro de Atos, chegando no capítulo 17, que na semana passada foi muito bem exposto, o pastor Valério ministrou maravilhosamente bem o capítulo 17. No capítulo 17, versículo 30, né? Esse texto é maravilhoso, irmãos, e a gente precisa estar lembrando dele, memorizando ele, colocando ele nas nossas mentes, porque versículo 30 do capítulo 17 vai dizer que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. No entanto, notifica a todos os homens que se arrependam, por estabelecer um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Ele não levou em conta o tempo da ignorância, quando a gente não sabia o que fazer, ele relevou. Mas hoje a gente sabe, hoje a gente conheceu o Senhor, hoje a gente sabe o que é, quem é o Senhor. Hoje, como servos do Senhor, como disse o Senhor, sabemos o que fazer e como fazer e para que fazer. Ainda no verso 23, né, Paulo está falando ao Deus desconhecido. Quem é esse Deus? O Deus que o povo servia, mas não sabia quem era, e é o Deus que Paulo está pregando. E Paulo está sendo perseguido por quê? Porque está pregando esse Deus a quem eles não conhecem. E aí a gente está no final do capítulo 17, onde alguns zombam de Paulo, mas outros creem no Evangelho de Jesus Cristo, outros creem na pregação do Evangelho através do apóstolo Paulo. E o livro de Atos começa informando o que foi a igreja em Jerusalém a Roma. E a igreja foi muito perseguida, mas sabemos que ninguém pode deter a igreja de Jesus Cristo, nem os homens, nem a oposição mundana, nem a pandemia, meus irmãos, pode deter a igreja. Tanto é que a igreja está aqui agora. Por quê? Porque a pandemia não pode deter a igreja. Nem a fúria de Satanás não pode deter Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus disse aos seus discípulos: e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. E aí a gente chega no capítulo 18. Capítulo 18, Paulo está ainda na sua segunda viagem missionária e começa a terceira viagem missionária. E o capítulo 18, versículos 1 a 4, diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma.
Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, ou seja, da mesma profissão, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados eles discorria nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. Percebam, o Senhor Jesus não deixa ninguém desamparado. Não deixa ninguém desamparado. Paulo estava duro, sem dinheiro, sem lugar para morar, e Deus apresenta Priscila e Áquila a Paulo. E Paulo vai dividir casa com eles. Além de dividir casa, vai trabalhar com eles, adquirindo recursos para comer, para vestir e para continuar pregando o evangelho, porque para pregar o evangelho a gente precisa de recursos. Vocês sabem disso. Todos nós sabemos disso. E aqueles homens foram homens de Deus na vida de Paulo. E Paulo continua anunciando o evangelho, mas sofrendo várias perseguições, e Paulo chega a ponto de se revoltar. Paulo não era sanguíneo como Pedro, né? Mas Paulo se revoltou e não queria mais pregar, queria ir embora. E aí, em sonho, o Senhor fala com Paulo: Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cala. Fala e não te cala. Meu irmão, meus irmãos, em outra dimensão, como que a gente sofre perseguição por causa do evangelho? Se o povo soubesse, né? Se o incrédulo soubesse o que é o evangelho, não fazia o que faz, não faziam o que faz, as oposições. Mas quanto mais o maligno se opõe, mais a igreja avança, a igreja de Jesus Cristo avança. Tanto é que está aí na internet, está na mídia, só não ouve quem não quer, só não observa quem não quer, só não participa da palavra, dos cultos, quem não quer. Mas os que querem estão participando, estão servindo ao Senhor. Tanto é, meus irmãos, que nesse tempo de pandemia, a gente ouve vários irmãos falarem, né? Estou com saudade da igreja, estou com saudade da igreja, estou com saudade disso, daquilo, estou com saudade do abraço. Quem não está com saudade do abraço, né? Como é bom abraçar. Brinco com Sidão, como é bom abraçar Sidney. Se bem que eu não abraço, ele que me abraça, é grandão, né? Não dá para chegar, ele que me pega, me abraça. E é maravilhoso ser abraçada pelo Cid, por tantos irmãos. E como que a gente sente falta do abraço? Mas os irmãos que falam que está com saudade da igreja, não está com saudade da igreja, irmãos? Está com saudade dos eventos, está com saudade dos movimentos, porque a igreja não está parada. A igreja está aqui, a igreja está no seu lar. Quando você se reúne com a sua família para meditar na palavra, se é que você tem se reunido, irmão, senão não vai fazer diferença a pandemia, nem para mim, nem para você. E a pandemia está aí para fazer diferença na minha vida e na tua. Paulo chegou em Éfeso, Paulo chegou em Coríntio, Paulo chegou em Atenas para fazer diferença na vida daquele povo. Pregando o evangelho do reino, Paulo se revoltou com aquelas pessoas que o perseguiam porque ele estava pregando o Cristo ressuscitado. E o povo perseguindo a Paulo, mas Paulo não desistiu. Sofreu horrores, mas sofreu em nome de Jesus e por amor a Jesus. Irmãos, muitos de vocês não conhecem Guapiaçu. Eu brinco com o Sidney, brinco com o Vanderlei, né, que não vem aqui e tal. Guapiaçu, e se eu tenho oportunidade nesse momento de falar para os irmãos, eu quero falar, Guapiaçu é um lugar maravilhoso, mas de pessoas resistentes ao evangelho. Pessoas que dizem sim, mas no coração é não. Pessoas que isso em todos os lugares, que querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus abençoador. O mundo, as pessoas estão assim. E Paulo sofria isso. As pessoas queriam que Paulo os curasse, que Paulo orasse com eles, porque Paulo orava. E aí começavam a levar coisas para Paulo orar. Né? Como hoje, vou levar foto do meu filho para você orar. Aqui, orar por foto de filho? Eu oro pelo seu filho onde quer que ele esteja. Mas as pessoas têm essa coisa do simbolismo. Né? E a igreja, nessa viagem missionária, Paulo está nesse contexto, nesse mesmo contexto de sofrimento, de evangelho, de um povo não comprometido. E hoje, meu irmão e minha irmã, o que é que nós precisamos? Precisamos de comprometimento com este reino. Como bem orou Vanderlei,
que nós nos enchamos de esperança. Independente de Jesus voltar hoje, voltar amanhã, nossos corações precisam estar cheios de esperança, porque Jesus vai voltar para nos buscar. E enquanto não busca, nós estamos fazendo aquilo para o que ele nos chamou. E tantas vezes, meus irmãos, nós estamos em Guapiaçu, cheios de necessidades, cheios de carência, de coisa, para atender um, atender outro, e você está orando, daqui a pouco, Deus envia alguém que nunca vi na minha vida, e traz uma oferta, traz um objeto e abençoa, como a questão da cadeira de roda. Muitos de vocês não sabem. Uma irmã daqui teve um AVC, uma irmã muito querida teve um AVC, e ela passou 15 dias no hospital. E ela ficou com um lado, um tanto que em movimento, eu não digo que esquecido, não gosto dessa expressão, mas o lado sem movimentar. E, se não me engano, é o lado direito. E aquela irmã foi para o hospital e aquela irmã, irmãos, ela está viva por milagre de Deus. E ela está viva para que eu e você saiba que Deus é o Deus que opera milagres. Se você crê em milagres, a irmã Maria está viva por causa de milagre. E hoje, irmãos, o irmão João ontem trouxe uma cadeira da igreja, mas precisava de reparo, e a oficina onde faz reparo estava fechada e tal, e a gente botou a cadeira no carro e saiu por aí, procurando recurso para consertar a cadeira. Por misericórdia de Deus, conseguimos. Então, Paulo chega para morar com Áquila e Priscila porque precisava de ajuda. Irmã Maria teve o AVC, mas precisa de ajuda, e é preciso que alguém procure, traga uma cadeira. Não está boa a cadeira, vai consertar a cadeira, conserta a cadeira, leva lá, quase em Guapimirim, e a gente foi lá levar a cadeira hoje cedo. E para honra e glória do Senhor, ela ficou sem fala. E hoje, irmãos, ela já estava falando, obrigada, meio que enrolado, mas eu já ouvia nitidamente a voz daquela irmã. Obrigada, irmã Elizabeth. Então, isso é o evangelho que Paulo pregou. O evangelho começou lá em Roma e veio a Jerusalém e chegou até nós. Este evangelho da igreja primitiva, do evangelho de Atos, que nós podemos chamar, que é o evangelho que traz, que fala do ir e vir, do uns aos outros, da comunhão, do zelo, do cuidado, da provisão. Nós precisamos entender isso, Igreja de Jesus Cristo. Aqui em casa, quem conhece a minha casa sabe como é. Se você chegar, se tiver um compromisso, eu não meço um esforço de deixar você aqui, irmão. Você fica aí. Ué, mas eu cheguei, fica, a casa não é minha, é nossa. Porque não é minha, quando eu morrer, eu não vou levar, irmãos. A casa é nossa, foi Deus quem deu para nós. E nada do que você diz que é seu, você fala assim, meu carro não é seu. O Senhor te confiou para tu cuidar, para tu servir. A casa não é sua, o Senhor te confiou para tu servir com a casa. Então, quando Paulo está pregando o evangelho para esse povo, nesta segunda viagem missionária, o que é que Paulo quer ensinar? O Paulo quer ensinar que a gente precisa mudar de mente, que a gente precisa ser comprometido com o evangelho da graça de Deus, que a gente precisa ser comprometido com o que a gente fala e o que a gente faz. Tiago fala, né, da fé e as obras, essa ligação. O meu discurso e as minhas ações têm que andar em sincronia, senão, meus irmãos, não faz sentido. Não faz sentido. No verso 18, Paulo, no final já da segunda viagem, ele está dizendo: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Por quê? Porque esses irmãos foram instrumentos de Deus na vida dele, foram instrumentos do Senhor. Pessoas, meus irmãos, você pode se lembrar que Deus te levantar para ser instrumento dele na tua vida, porque assim tem feito. O evangelho é uns aos outros. E depois de ter rachado a cabeça em Cencreia, porque tiveram feito um voto. Chegados a Éfeso, deixou ali ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, tanto eles, que permaneceram mais algum tempo, não acederam. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei embarcando para Éfeso. Partiu para pregar o evangelho, meus irmãos. Pregar o evangelho do reino de Jesus Cristo, porque não é só aqui, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Guapiaçu, em São Gonçalo, em Brasil.
O que nosso mundo está precisando? O que nosso país está precisando? Nosso país está precisando, meus irmãos, de oração, de crentes comprometidos com o reino de Deus, de crentes para os homens. E nós, os homens, o apóstolo Paulo disse que se nós olharmos, se nós dependermos dos homens, somos os mais miseráveis pecadores, se a gente depender de homens. Então, por que eu vou amaldiçoar o governador? Por que eu vou amaldiçoar o presidente? Por que eu vou amaldiçoar o prefeito? E muita gente amaldiçoando os pastores. Quando ele fala, ora por eles, o papel do crente é orar. Essa semana fiquei triste demais com uma colocação de uma irmã na mídia. Eu não costumo responder porque eu não gosto disso, acho que isso não é bom. Eu, particularmente, acho que essa bate-boca de crente na mídia, eu acho isso horrível. Isso não acrescenta nada. Isso não faz com que o outro conheça Jesus através dessas discussões. E é essa preocupação que eu tenho que ter. E a irmã falava a respeito da volta, né? Da volta aos tempos, que está sendo liberado. E ela falava, eu não lembro a frase agora, mas uma frase horrenda. E aquilo, eu fiquei pensando. E depois eu perguntei a ela, minha irmã, o que essa tua fala? O que você quis dizer com esta afirmativa? Ela simplesmente disse, é o que eu acredito. Quando eu não respondi mais. Eu não respondi e ela continuou falando. Eu deixei, porque eu não ia bater com aquela irmã. Jamais, irmão, jamais. Sabe por quê? Porque Paulo não bateu boca com ninguém. Paulo pregava o evangelho. Você vai pedir uma janela e não entra. E não pula a janela, você só entra pela porta, não é isso? Então, Paulo teve esse papel. Paulo é um dos pregadores do evangelho mais reconhecido na terra, é Paulo, que deu a vida, porque Paulo tem os dois lados. Ele foi o maior seguidor, como foi também o maior seguidor de Jesus Cristo, até que possa ser de outro. Então, queridos irmãos, o capítulo 18 de Atos vai falar disso, do compromisso do ministério, da obra missionária na vida da igreja cristã. E eu louvo a Deus pela primeira igreja batista em São Gonçalo, que é uma igreja extremamente missionária. Desde que eu aí cheguei, desde que eu conheci Jesus, eu entrei para esta igreja, conheci Jesus, eu pude perceber como que esta igreja é missionária. E esta semana uma senhora aqui, uma irmã, veio me perguntar como que se deu o chamado missionário? Eu não tem chamado não, irmã. Ué, não tem não, irmã? Não tem não. Aí eu estava para ela, quando na igreja, uns anos atrás, né, tinha aqueles congressos de missões, vários irmãos lembram, né? E ao final dos congressos tinha aquele apelo, quem tem chamado missionário? E há muitos anos, né, a maioria, o chamado era tudo para a África. E ficava lá na frente, cheio de gente sendo chamada África. E era muito bonito, eu nunca fui lá na frente, irmãos, porque o meu chamado é aonde Deus quiser. E por misericórdia deles, a gente está aqui, a gente tem trabalhado para ele, e louva a Deus, porque a Igreja Batista em São Gonçalo está aqui representada, através daquilo que ele tem feito, através da Missão Batista aqui, Guapiaçu. A Missão Batista que nasceu que começou através de um retiro de carnaval, lá pelos anos 80, com um casal de irmãos, e várias pessoas que hoje ainda estão em São Gonçalo, Herminho, Gilma, Badaró, Marilda, esse povo todo aqui, a fundação desta igreja, que hoje é mais em São Gonçalo, Aldei, São Aduí, e por aí várias pessoas vocês conhecem, e começou esta igreja. E ali a igreja estava acampada em uma escola, e terminou o retiro do carnaval, não podia mais ficar na escola. A igreja ficou mais de um mês fazendo culto embaixo de uma jaqueira, e a jaqueira está lá até hoje, irmãos. Até hoje. Para honra e glória do Senhor. E para marco desta missão aqui. E depois veio várias pessoas, né, passaram por aqui. E a gente está aqui. Sidney perguntou quanto tempo que a gente está aqui. Né? A gente está aqui há um bom tempo, para honra e glória do Senhor. Para honra e glória do Senhor. Até quando vamos ficar aqui? Eu não sei, quem sabe é o Senhor. Paulo não ficou em Éfeso, Paulo não ficou em Corinto, ele ficou um bom tempo em Corinto, né? Uma igreja perseguida, uma igreja terrível, terrível. Mas Paulo ficou um pouco ali, um tempo ali, mas ali depois ele saiu e continuou pregando o evangelho. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que nós saiamos a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Elizabeth, mas eu não posso separar da minha esposa nem levar a minha esposa. Ninguém está falando isso. Você precisa pregar o evangelho no ônibus, você precisa pregar o evangelho no sinal no sinal de trânsito, quando você para o seu carro,
Tem pessoas ali vendendo doce, tem outras pessoas passando. Se você não tem alcance de ir lá, levanta a mão e abençoa. E clama que Deus salve a pessoa para que a minha cidade e a sua cidade seja melhor do que o que tem sido. E para que a gente falar tão mal de São Gonçalo, meus irmãos, São Gonçalo só vai melhorar quando eu e você aprender a dobrar os nossos joelhos em favor de São Gonçalo, com mais afinco, com mais comprometimento. São Gonçalo, Niterói, seja onde for, o Senhor quer que eu e você clame pela cidade, clame pelo mundo, nesse tempo de pandemia, tempo terrível, tempo que eu e você nunca pensou acontecer, mas está aí, e a gente não sabe quando vai acabar, não é isso? A gente não sabe, mas o que a gente sabe é que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador está no controle. Maravilha, irmãos. Se você não teve o privilégio de ler o livro de Atos, leia em nome de Jesus, para você entender como que a igreja começou. Porque o livro de Atos, quem dá oportunidade, como falei no início, sou eu e você. E você. Somos o capítulo 29 do livro de Atos. E que, com essa a meditação, irmãos, que nós sejamos firmes no Senhor. Atos 20, 24, para encerrar. Diz assim, porque em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria o mistério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, se você não tem a sua vida preciosa para você, contanto que cumpra com alegria, faça isso com amor, faça isso com afinco, abençoe a obra missionária, meu irmão. Eu lembro que certa vez, pastor Mauro pregando em um culto de manhã, ele falava da questão de ofertar, que às vezes a gente não oferta porque a gente quer ofertar grande. Ah, eu não tenho R$ 500 para ofertar, então não vou ofertar, não. Se você ofertar R$1, 50 centavos, Deus multiplica, porque é Ele que multiplica, irmãos. E quem vive no campo missionário vive disso, da multiplicação daquilo que o Senhor confia a gente. Quando você vem aqui, você vai entender isso plenamente. E quero convidar todos vocês que estão nos ouvindo nesta noite para vir visitar Guapiaçu, em nome de Jesus. Venham nos abençoar, venham ser abençoados, em nome de Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, eu quero agradecer esse privilégio que tenho nesta noite de estar junto com vocês, pedindo a Deus que continue abençoando o João, abençoando a Leila, o Lelei, que são os responsáveis por este grupo, por esses encontros. E que nós que estamos neste grupo, possamos espalhar para outras pessoas, para que estejam juntos conosco, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Podemos orar? Vamos orar? Deus bendito, a tua palavra, que é viva e eficaz, a tua palavra, Senhor, que tem o poder de transformar as nossas vidas. A tua palavra, Deus bendito, que muda situações. A tua palavra que nos dá ciência, Senhor, do nosso papel no reino de Deus. Dá que esta palavra seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a aprofundar os nossos corações. Aprofunda a obra de salvação na minha vida. Aprofunda a obra de salvação na vida dos meus irmãos, ó Deus, que a cada dia entendamos o papel que desempenhamos nesta sociedade tão carente, Senhor, de homens e mulheres sérias, íntegros, repletos do Senhor, Pai, que tenham o perfume de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esse evangelho. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo, a ter prazer na tua palavra, a ter prazer na tua presença, Senhor. Ajuda-nos a ter o desejo da meditação na tua palavra, do culto doméstico. Ajuda-nos a termos prazer no a sós com Deus, para que possamos crescer te conhecendo, Senhor, te conhecendo, em nome de Jesus. Ó Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, abençoa os nossos irmãos, abençoa a primeira Igreja Batista em São Gonçalo, cada irmão, cada irmã, abençoa o pastor Levi com toda a sua liderança, Senhor, dá sabedoria ao teu servo, Pai, nesse tempo tão difícil, Senhor, dá sabedoria do alto dos céus ao teu filho, em nome de Jesus Cristo. Visita os enfermos, ó Deus, visita a Samanta, visita a irmã Maria, visita, Senhor, aqueles que estão enlutados também, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, visita com consolo, com conforto, que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Visita, Pai Santo, visita a filhota a netinha do Delfim, Senhor, em nome de Jesus, a Rebequinha. Visita, Pai, com graça, visita com milagres, ó Deus, visita em nome de Jesus. Obrigada por esse tempo com os nossos irmãos, obrigada pela tua graça, obrigada pela tua bondade, obrigada pela paz de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.
Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Beth, pela palavra.